Bom dia! Hoje vamos fazer a revisão do capítulo 2, que se trata das formações das palavras. Então nós temos alguns conceitos, de radical, morfema lexical, Aí, desses morfemas, que são os pedacinhos que formam a palavra, nós temos os prefixos e sufixos. Prefixos é aquele pedacinho que você coloca no começo da palavra e que muda o conceito dessa palavra, muda o significado dessa palavra. E sufixo é o pedacinho que você coloca no final da palavra com a mesma função, de mudar o seu sentido. Então, sabendo disso, vamos fazer aqui os exercícios para a gente relembrar quais são esses conceitos de formação. Na primeira questão, nós temos 4 orações, 4 frases, E ele pede o seguinte: o processo de formação das palavras destacadas acima é respectivamente derivação, ou seja, ele já está te dando aqui que todos os processos são derivação, certo? Então vamos lá. Alcoolismo. Alcoolismo é uma palavra que é derivada de álcool, Álcool é a palavra de origem. Então nós percebemos aqui que se o álcool é o radical, o que tem de extra aqui é esse ismo, certo? Então, se eu coloco um pedacinho de palavra no final do radical, eu tenho uma sufixação. Então, essa palavra se diferencia de álcool através de um sufixo. E por isso, podemos dizer que ele sofreu uma derivação sufixal. Com essa informação, já podemos eliminar a letra C e a letra D. Mas vamos além. Nos Estados Unidos, os gastos com a violência doméstica entre casais ultrapassa 5,8 bilhões de dólares anuais. Aqui nós temos uma outra palavra derivada. Percebemos que o radical aqui é passa, do verbo passar. Passa. Bizu. As palavras ultra, hiper, mega, super, todas são prefixos. Tudo bem? Então, se passa é meu radical e ultra, que dá uma intensificação dessa palavra, Ela é um prefixo, nós temos uma derivação prefixal, porque essa palavra foi modificada através de um prefixo. O olhar dos estrangeiros sobre o Brasil vai além das belezas naturais. O turismo sexual é um forte atrativo do país. Aqui nós temos a palavra olhar, que inicialmente é um verbo, o olhar. Eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos, vós olheis, eles olham. Porém, a palavra olhar está funcionando como um substantivo. Tanto é que antes dele tem um artigo definido o olhar dos estrangeiros sobre o Brasil. Então aqui dos estrangeiros está caracterizando esse olhar, tudo bem? Então aqui olhar era um verbo que nessa situação aqui se tornou um substantivo. Quando eu tenho uma palavra mudando a sua classe gramatical momentaneamente, nesse caso, nesse momento aqui da oração, chamamos isso de derivação imprópria. Quando eu tenho um verbo que passa a ser substantivo, quando eu tenho um adjetivo que passa a ser advérbio, qualquer tipo de mudança de classe gramatical constitui derivação imprópria. Então, aqui, derivação imprópria. Então, com essas noções, já sabemos que a resposta é a letra B. Mas vamos analisar a última só para poder identificar o que é parasintético. As denúncias de turismo sexual precisam ser feitas a fim de enfraquecer esse sistema doente. Então, nós temos o seguinte. Qual é o radical da palavra enfraquecer? Qual é a palavra que dá origem a enfraquecer? A palavra que dá origem é a palavra fraco, certo? Então, vamos dizer aqui que o radical é fraco. Uma palavra que sofre derivação parasintética é uma palavra que recebe sufixo e prefixo ao mesmo tempo. Então,
enfraquecer, ela recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Professor, mas tem uma derivação prefixal-sufixal? Tem. E qual é a diferença? A derivação prefixal-sufixal, ela te dá a possibilidade de retirar ou prefixo ou sufixo, e a palavra que resta é uma palavra que existe. Por exemplo, a palavra feliz é o radical. Aí eu tenho modificado por derivação prefixal-sufixal, infelizmente. Se eu tiro o prefixo in, sobra a palavra felizmente. E a palavra felizmente é uma palavra que existe. Perfeito. Então está válido. Agora eu faço o contrário. Eu tiro o sufixo mente. Sobra a palavra infeliz. Infeliz também é uma palavra que existe. Então, independente se eu tirar o prefixo ou o sufixo, eu tenho palavras que existem. Logo, percebe-se que a prefixação e a sufixação não acontecem ao mesmo tempo. Ela acontece em momentos diferentes. Derivação prefixal e sufixal. Com a parasintética, para que ela ocorra, é obrigatório que as duas partes, prefixo e sufixo, se liguem ao mesmo tempo. Como é que eu faço o teste? Faço o teste tirando uma das partes. Se eu tirar aqui, ó, o sufixo ser, fica enfraquer. Enfraquer existe? Não. Tá na dúvida ainda? Tiro o em. Fraquecer existe? Também não. Então, para que exista enfraquecer, é obrigatório que eu use o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo junto do radical fraco. E assim a palavra enfraquecer será formada. Quando isso acontece, eu tenho uma derivação parasintética. Existem alguns casos onde você vai tirar o prefixo ou o sufixo e a palavra vai continuar existindo. Então, para tirar a prova real, sempre tira o prefixo e o sufixo. Se ao menos uma das palavras não existir, será parasintético. Então, sabendo isso, vamos para a próxima questão. Questão número 2. Em qual alternativa todas as palavras são formadas pelo processo de derivação parasintética? Excelente, porque aí já afirmamos mais ainda a nossa explicação. Desocupar. Desocupar é a palavra ocupar, o verbo ocupar, adicionado de prefixo des. Então aqui eu tenho prefixação, então a letra A já está fora. Ele quer que as duas sejam parasintéticas. Então a letra A está fora. Liberalismo tendinite. Liberalismo tem do radical liberal mais o sufixo ismo. Também só tem aqui sufixação, está fora. Incoerente, refeitório. Incoerente vem de coerente, mais o prefixo in. Então aqui eu tenho prefixação, também está fora. Por eliminação, sobram as palavras alinhar e abreviar, que vem de linha e breve, como radicais. Logo, para formar a palavra alinhar, é obrigatória a presença do prefixo a e do sufixo ar, e a mesma coisa vale para a palavra abreviar. Até porque não existe linhar nem breviar. Então, se não existe pelo menos uma das palavras, é parasintético. Então, aqui, resposta, letra D. Em Super-Homem, Desleal e Pré-História, o processo de derivação foi... Super-Homem, Desleal e Pré-História. A primeira coisa que nós temos que fazer para analisar uma palavra é achar o seu radical. Então vamos lá. Em Super-Homem, o radical é a palavra homem, né? Vamos dar aqui um sublinhado. Em Desleal, o radical é leal. Em Pré-História, o radical é história. Agora eu pergunto a vocês, nessas três palavras, o que foi adicionado? Em homem foi o super, em leal foi o des e em pré-história, pré. Percebem que em todos os casos o que é adicionado é um pedaço antes do radical? Se eu coloco um pedaço antes do radical, eu chamo de derivação
prefixal. Então, aqui está ocorrendo uma prefixação das palavras dos radicais. Tudo bem? E aqui forma outras palavras com outros significados. Tudo bem? Bem facinha, bem molezinha, né? Então, vamos seguir que tem mais questões. Vamos agora para as questões de nível 2, né? Então, vamos lá. O vocábulo alistar segue o mesmo processo de formação da palavra presente em... Primeiramente, qual é o processo em alistar? Hein? Temos que analisar isso, né? Alistar vem da palavra lista. O radical é lista. Temos aqui sufixo "ar" e prefixo "a". A lista existe? Não. Junto não. Listar existe? Até existe o listar. Porém, a lista sem o R não existe. Então, aqui eu posso garantir que é um processo de formação parassintético. Então, quero uma opção que tenha processo de formação parassintético. Descarregar. Descarregar vem... Temos aqui o radical carregar, né? Carregar é a palavra principal e o des é o pedacinho adicionado. Então, aqui eu tenho prefixação. Pode ser letra A? Não. Empalidecer. Empalidecer vem de pálido. Opa! Existe palidecer? Existe empalider? Não, né? Então, nesse caso, aqui eu tenho parassíntese também. Achatamento vem de achatar. Então, aqui eu adicionei um sufixo. Então, aqui é sufixação. Desligamento vem de desligar. Também só adicionei um sufixo. Então, aqui também não poderá ser, porque aqui é sufixação. Logo, a única resposta possível é a letra B, empalidecer. Questão número 2. Assinale a alternativa incorreta quanto à formação da palavra em destaque. Ele quer a incorreta. A vida só é possível reinventada. Aqui nós temos o radical inventa. Certo? Então vamos lá. Tem o sufixo, tem o prefixo. Gente, inventada existe? Tirando o prefixo re. Inventada existe? Existe. Reinventa existe? Existe também. Então isso significa que o processo de derivação e sufixação e prefixação ocorreram em momentos diferentes. Então, essa derivação é parassintética? Não, só é parassintética quando a prefixação e sufixação acontecerem ao mesmo tempo. Essa aqui, ele quer errada? Essa aqui está errada, né? Então, já achamos uma errada. Será que tem outra? O amor deixará de variar, se for firme, mas não deixará de tresvairar, se é amor. Derivação prefixal. Sim, temos a radical variar e o tres como prefixo. Então tá certinho. A outra palavra é sertão. O Senhor tolere, isto é o sertão. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos. Aqui eu tenho sertão como substantivo e aqui como advérbio. Então ele modificou sua classe gramatical. Então derivação imprópria está ok. Porém o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Cadavérica, ele fala que é uma derivação sufixal. Tem o radical cadáver e a sufixação ica. Então, derivação sufixal está perfeito. Então a única resposta errada é a letra alfa.
Tudo bem? Reinventada não é parassintética. 3. Assinale a alternativa que apresenta a palavra destacada formada pelo processo de derivação parassintética. Se você prestou atenção lá no número 1, que nós vimos também a palavra alistar como parassintética, automaticamente você já mata essa questão, né? Porque ele pede a única parassintética e você já sabe lá pelo número 1 que alistar é parassintético. Então, olha o bizu para fazer a questão rápida. Você já pegou uma informação da questão número 1 para fazer a questão número 3. Então aqui, gabarito, letra B. Eu não preciso nem analisar as outras, que eu tenho certeza que esse alistar é parassintético. Beleza? Então, número 4. Assinale a alternativa em que a indicação do processo de formação de palavras, colocado entre parênteses, está correta em relação à palavra em destaque na frase. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que a indicação do processo de formação de palavras, colocado em parênteses, está correta em relação à palavra em destaque na frase. Então, vamos lá. Seu João era homem sério, não gostava das amolações dos moleques. O mundo ficou boquiaberto com a ousadia da ação terrorista daquele grupo radical. O tic-tac do relógio parecia uma bomba sobre a cabeça do homem insone e cheio de remorso. Lembrando que ele quer a correta. O acontecimento da tarde, principalmente para as mulheres, era a inauguração da bela sapataria com vitrines convidativas. Então vamos lá, de baixo para cima. Sapataria vem de sapato, com sufixo, derivação sufixal. Letra D está errado. O tic-tac do relógio parecia uma bomba sobre a cabeça do homem insone e cheio de remorso. Tic-tac aqui é uma criação de som, uma representação de um som. Nesse caso, tem um processo chamado onomatopeia. O mundo ficou boquiaberto com a ousadia da ação terrorista daquele grupo radical. Hibridismo é quando eu pego duas palavras de origem diferente, uma latina e uma grega, uma portuguesa e uma americana, tá? Então, quando eu tenho palavras de origem diferentes, eu tenho o hibridismo. Aqui, boquiaberto não é hibridismo, é boca mais aberto, né? Então, nós temos aqui uma justaposição, né? Criando a palavra boquiaberto. Eu só transformei aqui o boca, o som de K, em QU. Mas o som continua de K. É porque não, se eu juntar o C com o I, não fica som de Ki, fica som de Si. Então eu adaptei a palavra para manter a mesma sonoridade. Então, boquiaberto é uma justaposição, não hibridismo. Então, letra B também está fora. Seu João era homem sério, não gostava das amolações dos moleques. Uma redução, ela ocorre com palavras muito grandes que a gente costuma reduzi-las. Por exemplo, a palavra metrô vem da palavra metropolitano. A palavra foto é uma redução da palavra fotografia. A palavra moto é uma redução da palavra motocicleta. E esse seu aqui é uma redução da palavra senhor, né? Usada aqui de forma mais coloquial, ok? Então, essa aqui foi para poder confundir o candidato. Questãozinha safadinha, né? Até porque redução não é um assunto tão falado assim em sala. Mas, resposta, letra A. Esse seu João é o senhor João, era homem sério. Tudo bem? Então aí nós temos redução da palavra senhor. Opa, desci demais. Assinale a alternativa em que a palavra é formada pelo processo de composição por aglutinação. O processo de composição ele é formado por justaposição ou aglutinação.
Justaposição é quando eu pego dois radicais ou mais e junto eles, porém não há perda fonética nem gráfica. Tudo bem? Não tenho perda fonética nem gráfica. Não perco um som nem letra. Quando eu tenho aglutinação, eu perco ou som ou letra, ou ambos. Então, finalmente, ele quer um processo de justaposição por aglutinação. De composição por aglutinação. Finalmente, vem de final mais sufixo mente. Então, aqui eu tenho derivação sufixal, nem é composição. Então, tá fora. Semicírculo. Semi é um prefixo. Então, letra B também está fora. Vinagre e girassol. Ambos são composições. Girassol, tenho duas palavras. A palavra gira. Ah, professor, mas tem um S a mais. Sim, só que esse S a mais aqui, ele é simplesmente um dígrafo. E eu não tenho problema de adicionar uma letra mantendo o mesmo fonema. O fonema sol continua ali, continua sendo o mesmo fonema. A única diferença é que para juntar duas palavras que estão aqui, ó, se eu tenho S entre vogais, eu preciso usar SS. É só uma regra da gramática. Então aqui, girassol, ele é uma justaposição. Por quê? Porque eu mantive todos os sons da palavra gira e eu mantive todos os sons da palavra sol. Eu não perdi nenhum som, nenhuma letra. Está tudo aqui. Tá? A única diferença aqui foi a presença do dígrafo. Mas o dígrafo é simplesmente uma modificação gráfica, mas que mantém o mesmo som. Tá bom? Então, girassol, justaposição, porque eu mantive os sons. Ele quer aglutinação. Agora, olha a palavra vinagre. Vinagre vem da composição das palavras vinho e acre. Vinagre seria um vinho azedo, né? Então, vinagre é de vinho acre. Então, eu perdi aqui, né, o meu som do nho, do vinho, né? Ele perdeu o fonema e perdeu as letras. Então, se eu perco fonema ou letras, ou os dois juntos, eu tenho a aglutinação. Então, a resposta aqui, vinagre. São formadas por derivação prefixal, sufixal e parasintética, respectivamente, a sequência. Então, vamos marcar aqui qual é a sequência de processos. Ele quer uma prefixal, uma sufixal e uma parasintética. Tudo bem? Vamos analisar uma por uma. Começando pelas prefixais. Abotoar. Existe botoar? Existe abotô? Não. Então aqui é parasintética, letra E já está fora. Embainhar. Embainhar. Vem de bainha, né? Embainha, banhar. Banhar também parasintética. Era outro. Suavizar. Suavizar vem de suave. Então aqui eu tenho um radical suave e um sufixo. Ele quer prefixo, a primeira. Então também não é prefixo. Prefixal, perdão. Então se não é prefixal, já tá fora. Opa! Radical aqui é por. Super, hiper, mega sempre são prefixos. Então tem um prefixo aqui. Forense. Essa palavra aqui nós temos que analisar depois sua origem, né? Semiologia. Tá na dúvida de forense, vamos para a próxima. Amanhecer. Opa! Aqui o radical é manhã. Então eu tenho prefixo e sufixo. Amanhecer existe? Não. Se lembra que se por acaso somente uma forma não existir, já posso garantir que é parasintética. Então tenho prefixal e parasintética. Essa aqui está interessante. Eu só não sei o forense se é sufixal, mas vamos lá. A. Abdicar. Pernoite e descer.
pernoite, prefixal. Já anulou a questão da letra A. Então, mesmo que você não conheça a palavra, ou ela seja uma palavra de origem que não seja o português, através da eliminação, você conseguiria matar essa questão tranquilamente. Tudo bem? Então, resposta aqui, letra B. Logo, agora sabemos que forense é sufixal. Tudo bem? Dei uma pesquisada rapidamente e vi que forense, ela deriva da palavra fórum. Sim? Então, nós temos o fórum e o sufixo ense. Aqui, né? Esse C seria um sufixo. Tudo bem? Então, forense vem de fórum. Ok? Então, por isso que ela é sufixal. Número 7. Há um caso típico de palavra formada por composição em aguardente, pesca, amanhecer perigosamente e repatriar. Ele quer composição. Repatriar. Vem de pátria, um radical só, derivação. Perigosamente, um radical só, perigo, né? Mente aqui é sufixo, então aqui derivação. Lembra que para ser composição preciso de 2 radicais. Amanhecer, um radical só, manhã, derivação. Pesca, um radical só, derivação. Pesca seria uma derivação regressiva do verbo pescar, né? Vira substantivo pesca, a pesca. E aguardente, opa, temos aqui 2 radicais, água e ardente. Aqui houve a perda de um dos ais, ou do ardente ou da água. Tanto faz, depende do seu referencial, mas perde-se um A, né? Porque água ardente. Então só virou água ardente, uma coisa só. Então aqui eu tenho um processo de composição por aglutinação, se a perda é aglutinação. Para nós acabarmos e finalizarmos essa revisão de hoje, questão número 8. Assinale a única palavra formada por composição. Gente, bizu, composição sempre será formada de 2 ou mais radicais. Então vamos lá. Enriquecer, radical. Rico. Um radical só, tá fora. Felizmente, quantos radicais? Um só. Feliz. Mente é sufixo, tá fora. Antebraço, esse ante aqui é um prefixo, tá? Que significa anterioridade. Então, um radical só. Braço, prefixo não é radical, tudo bem? Cuidado com o super, mega, hiper, ante, des. Então aqui tá fora também. Barrigudo é um sufixo de barriga, então também está errado, um radical só. Pontapé, opa! Tem o radical ponta e tem o radical pé. Não houve perda alguma na criação da palavra pontapé. Então, eu tenho uma composição por justaposição. Então, o gabarito aqui da número 8, letra A. Então, a partir de agora, vocês irão fazer todos esses que sobrarem e, havendo dúvida, entrarão em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Google Class. Aguardo o contato de vocês. Qualquer dúvida, não hesitem em me procurar. Beijo no coração e até a próxima revisão.